Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, abra suas Bíblias comigo em 2 Coríntios 5:18. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para os visitantes, que ainda talvez não me conheçam, eu sou o pastor Del Carreiro, um humilde servo do Senhor. Estou aqui a serviço do Senhor para servir a igreja. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Segunda Coríntios, capítulo 5. Amém. A palavra de Deus diz assim, na versão ARA, Almeida Revista Atualizada: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, glorificando. A palavra de hoje é reconciliação. Os irmãos que ainda não trouxeram o dízimo, pode trazer em nome de Jesus. A palavra de hoje, ela é reconciliação, Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, no começo, nós conseguimos ver uma trajetória a qual Deus fez, um acordo com o homem, e por esse acordo Deus colocou, Deus entrou com a propriedade, Deus entrou com o mundo, e tudo que nele havia, sendo ele o proprietário de tudo, e ele fez um acordo com o homem. Eu vou entrar com todos os bens, com o mundo inteiro, com plantas, sementes, os animais, peixe, água, e você vai só cuidar. A sua função é só cuidar, e eu vou estar com você todos os dias, na viração do dia, no final da tarde. Eu vou estar com você, te auxiliando. Você vai administrar tudo isso, que eu construí. Só que aí o homem rebelde, que somos, o homem rompeu, o acordo com Deus. Como ele rompeu o acordo com Deus? Ele pecou e ele começou a transgredir, a fazer coisas que não era do agrado de Deus, Ou seja, ele deu um golpe, um duro golpe em Deus, porque Deus falou para ele, você pode comer de tudo que tem no jardim, somente da árvore do bem e do mal, essa não comerás. Mas foi exatamente aquela que o homem quis, como desobediência, como uma demonstração de que nós, como seres humanos, nós podemos, nós damos conta, nós sabemos fazer. O homem foi lá e errou, pecou contra Deus, e como se não bastasse, ele se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus ao ponto de que, às vezes, nós ouvimos certas pessoas ainda dizer assim: não, Deus não existe.
Ou seja, o ser humano se afastou tanto de Deus, tanto da presença de Deus, que há pessoas que debatem que Deus não existe. Ele não consegue olhar para o mundo, olhar para a beleza, olhar para o firmamento e atribuir toda essa obra a um arquiteto. Ele fala que aquilo é uma explosão, que aquilo é qualquer coisa, menos um Deus. E devido a isso nós passamos, por algumas situações que Deus teve um determinado momento em que dizimar parte da humanidade, tamanho pecado, tamanho erro, tamanha concupiscência do ser humano, Deus teve que tomar uma providência drástica. Mas ele deixou ali um remanescente. E mesmo assim, alguns descendentes desse remanescente tornou a fazer o que é errado, tornou a pecar, tornou a errar, tornou a se afastar da presença de Deus. Mas aí, quando nós achávamos, os seres humanos achavam que não tem mais jeito, não há mais possibilidade, aí Deus falou, não, deixa, eu vou consertar novamente para você. Tudo que você destruiu, eu vou consertar. E aí Deus se faz carne, se faz homem, vem aqui na terra, passa por humilhação, passa por situação que não precisava passar, e morre numa morte de cruz, para que nós pudéssemos nos reconciliar novamente com Cristo, com Deus, para que nós pudéssemos novamente nos achegarmos a Ele. Só porque às vezes nós não entendemos, o significado da cruz, o significado de Deus novamente, após nós errarmos tanto, fazer tantas coisas erradas, após nos afastarmos tanto dele, Ele põe uma mesa farta e nos chama novamente a ceiar, a nos alimentar, a estar ao lado dele. E o mais interessante é que as pessoas que ele chama por essa mesa são só as pessoas que não prestam, são só as pessoas tortas, são só as pessoas erradas. Só que às vezes nós não temos na nossa consciência o porquê que Deus fez isso. O porquê que Deus enviou o Filho dele. O Filho dele se fez carne, passou por tudo que nós lemos na Bíblia. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não compreendemos. Mas eu creio, eu tenho a impressão que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, estão entendendo o caminho que eu estou tomando, para que nós possamos entender, Aí a minha pergunta para nós nessa noite é assim, irmãos, o que tem te levado a Cristo? O que te levou a Cristo? Por que você veio para a igreja? Um milagre? Uma dádiva? Ou você ouviu uma pregação, despertou algo em você? Uma promessa de bem-estar? Você veio para a igreja por riqueza, saúde? Ou alguma mensagem que você ouviu que massageou o seu ego? Por que você veio para a igreja? Por que você veio a Cristo? O que tem te levado a Cristo? O que tem te trazido, a presença de Deus? O que é que despertou em você? Porque às vezes o nosso despertamento, o que tem nos trazido à cruz, Porque nós temos que entender que nós, irmão, nós como cristãos, nós somos o povo da cruz. O povo que acredita no sacrifício que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Então nós somos o povo da cruz, só que às vezes nós não entendemos o que representa a cruz. Às vezes a nossa percepção é tipo assim, o que eu vim fazer na igreja? Eu vim aqui porque eu tenho que ir. Eu tenho que estar lá. Não. Eu tenho que entender o que eu era antes de Cristo. E o que eu sou depois de Cristo, depois de aceitar Cristo na minha vida, depois de Cristo, me transformar, depois de Cristo me aceitar, depois de eu começar a passar por uma regeneração. Às vezes, irmãos, eu me pego pensando
que para alguns de nós, a gente vê muito isso. Para alguns de nós, Cristo é apenas um meio para adquirir coisas. E para outros, é um meio para nós mantermos as coisas. Tipo assim, eu vou para a igreja porque lá eu vou prosperar, Deus vai me prosperar. E outro já é próspero, aí fala, eu vou para a igreja que é para mim não perder o que eu tenho. Só porque se nós estamos, né, vindo para a casa do Senhor, buscando ao Senhor, buscando a Cristo, estar na presença dEle, né, usando Ele como meio para obter coisa, é porque nós não passamos por uma transformação. Cristo não transformou a minha vida. Eu ainda não entendi o sacrifício da cruz. Eu não entendi o que é reconciliação. O que é que a palavra de Deus nos fala como reconciliação? Nós vivemos num país onde nós podemos nos reunir quando nós estamos aqui, ouvir a palavra, falar do amor de Cristo. Nós podemos pôr louvores em casa, ouvir, nós podemos orar. Podemos até gritar o nome de Cristo, às vezes não incomoda o vizinho, mas ele está ali. Mas tem país que não, irmãos. Tem país que as pessoas que foram a Cristo, eles perderam a vida. Tem países que as pessoas que foram a Cristo, eles não foram para ganhar, eles foram para perder. Só que nós vemos a Cristo e queremos só ganhar. Mas Cristo não é um meio de adquirir coisas. Cristo não é um meio de nós adquirirmos alguma coisa. Cristo não é a solução para os meus problemas. Cristo é a minha salvação. Nós temos que entender que Cristo é a nossa salvação, porque às vezes nós estamos, se nós estivermos, irmão, realmente em Cristo, aí nós vamos descobrir que, quando nós estamos em Cristo, a gente vai descobrir assim, ó, eu não tinha um problema, eu era o problema. Quando eu estou em Cristo, eu vejo que eu era um problema para o mundo, eu era um problema para minha esposa, eu era um problema para o meu filho, eu era um problema para as pessoas que estavam do meu lado. A minha forma de viver, o meu comportamento não condizia com um cristão. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós não entendemos o que é uma reconciliação. Mas por que isso era um problema, pastor? Porque eu estava morto em meus pecados. Eu só não sabia, irmãos. Mas eu estava morto em meus pecados. Mas quando eu me reconciliei com Cristo Jesus, Ele me deu vida novamente. E vida em abundância. Vida em abundância, tem dia que parece que assim, eu estou cansado, eu não queria nada, eu queria só cama, mas aí quando eu começo a saber que eu vou ministrar, que eu vou falar do amor de Cristo, o Senhor me renova, o Senhor me enche, Ele me dá um despertamento. Isso é vida em Cristo Jesus, irmãos. Às vezes no nosso dia a dia a gente está ali fragilizado, o que eu vou fazer, o que eu vou resolver, como que eu vou solucionar essa situação, mas quando nós nos colocamos diante de Cristo, quando nós colocamos as nossas situações aos pés da cruz, nós temos solução. Cristo nos ouve, Ele nos direciona. Às vezes nós achamos, né, que nós passamos por problemas, por situações sozinhos, passamos não, irmãos. É só nós lembrarmos de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles entrou na fornalha, o Senhor não os livrou do perigo, mas quando ele entrou, ele estava junto. Então, quando nós estamos passando por situação, ele está junto conosco. Ele está lado a lado com cada um de nós. Só porque muitas das vezes, irmão, nós não entendemos o significado da palavra reconciliação. Eu vou explicar para nós, né, se alguém não entendeu, de uma forma bem simples. Eu no meu passado, eu já tive situações em que eu tive alguma divergência com alguém ali do meu trabalho e nós cortamos a relação, não conversava com a pessoa, passava perto de mim, então a gente falava assim, não conversa com essa pessoa não, estou de relação cortada. Significa, né, para alguns dizer assim, eu estou de mal de fulano, né? Mas quando, reconciliou, o que significa reconciliou? Nós nos fizemos amigos novamente. Cristo, através da morte de Cristo na cruz, nós nos reconciliamos com Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. O Senhor não tolera o pecado. Só que o pecado foi levado na cruz do Calvário, e hoje eu posso me achegar diante de Deus, hoje eu posso me achegar ao Espírito Santo, hoje eu posso clamar e eu sou ouvido.
Hoje eu sou ouvido, por quê? Porque eu me reconciliei. E o que é reconciliação para nós como cristão? Perdão. Quando nós entendemos o significado da reconciliação, nós entendemos que nós fomos perdoados. Perdoados os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Que hoje nós podemos andar de cabeça erguida, hoje nós podemos falar do amor de Cristo. Só que alguns de nós às vezes não aprendeu ainda o que é perdoar. Mas por quê? Porque nós não entendemos o tamanho do perdão que nós recebemos. Às vezes nós ouvimos. Eu estava agora há pouco com um irmão e ele me falava de uma situação que uma senhora está passando, eu não vou citar aqui, a pessoa sabe, mas não vou citar não, tá, irmão? Calma. E é interessante que quando a gente está de fora do problema do outro, a gente não consegue mensurar, não consegue imaginar o tamanho do problema que aquela pessoa está passando ou da situação que ele está passando. Nós temos essa dificuldade de saber se realmente a pessoa fala para a gente assim, olha, eu estou com uma dor. Dependendo da pessoa que fala que está com dor para a gente olha, né, igual assim, eu e mais alguns dois aqui, às vezes fala assim dentro da igreja, ei, minha coluna hoje está doendo, aí o outro é manha, enjoo, outro é, né, doença de velho, normal. A gente não consegue mensurar. Por isso, às vezes, irmão, eu falo, nós não conseguimos mensurar o que foi o sacrifício de Cristo. Nós não conseguimos imaginar, tipo assim, alguém que vivia num reino aonde ele comandava, ele ordenava, ele era o dono. Aí ele desce de lá, vem comer pão aqui junto conosco, beber água aqui junto conosco, chorar, sofrer, ter sono. Não é por causa dele, não. Por minha causa. Por sua causa. Aí ele vem e passa por todas essas situações. Chega um ponto que ele sabe que, tipo, amanhã eu vou para a cruz. Aí ele vira para o Pai, né, em oração e, Senhor, Pai, se possível, passa de mim. Eu, tipo assim, me livra disso, Senhor. Me livra disso, meu Pai. Mas ao mesmo tempo ele fala, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. E ele morre ali na cruz. Então nós não conseguimos entender o que é o significado do perdão, irmãos. Nós não conseguimos. Porque às vezes nós vemos que alguma pessoa fala alguma coisa da gente. Fala mal, né? A gente fala, fulano falou mal de mim. Deixa ele comigo. Não. Nós não somos perdoados, não foi de falar mal um do outro, não, irmão. O nosso destino, todos nós, era inferno. Nós fomos resgatados a preço de sangue, perdoados dos nossos erros, dos nossos pecados. Só que às vezes nós temos dificuldade de perdoar o irmão, nós temos dificuldade de liberar o perdão. Às vezes nós, em vez de abrirmos a boca para falar bem do irmão, para falar de Cristo Jesus, para edificar a vida do irmão, nós falamos mal. Nós às vezes queremos escolher quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Fulano é meio difícil. Você não é não? Você não é difícil? Fulano é complicado. Você não é ou não era? Não é nós, irmãos, quem escolhemos. Nós fomos reconciliados. E como eu fui reconciliado com Deus, eu tenho que me reconciliar com meu irmão. Com todos, irmão. E quando eu falo com meu irmão, não estou falando com os irmãos aqui da igreja, não. Eu tenho que ter uma reconciliação com a humanidade. Mas aquele vizinho meu fala mal de mim todo dia, ora por ele. Aquele vizinho meu, ora por ele, irmão. Cumprimenta ele, trata ele bem, trata ele com respeito. Mostra para ele que você é cristão, que você é diferente. Nós temos que fazer isso. Porque se eu não fizer isso, irmão, eu vou cair naquela vala, né? Entre o bem e o mal. Eu vou me transformar num religioso. Vocês sabem que existe uma diferença entre evangelho
e religião, né? A religião, ela nos impõe regras e leis. E às vezes nós cumprimos essas regras, essas leis, né? Nós cumprimos isso religiosamente. Eu vou para a igreja todo domingo. O que você vai fazer lá na igreja? Não, eu vou lá. Tem que ir. Minha família toda ia na igreja, eu aprendi aí, eu vou para a igreja. Você vai na igreja aos domingos? E? Não, isso é religião. Na religião, irmãos, tem uma porção de coisas que a gente às vezes não entende, né? Tipo assim, na religião, você geralmente não passa por uma mudança. Você não passa por uma metanoia, que é uma transformação de mente. Você não passa por uma transformação. Você não passa. Você simplesmente troca a roupa. Por exemplo, uma imagem, né? Se falar assim, uma imagem de um crente, um homem crente. Geralmente, se você vê um homem, né? De terno, com a Bíblia debaixo do braço, a gente olha e fala assim, é crente, não é? Esse terno pode ser só casca. Só casca. Algum tempo atrás eu vi um vídeo, isso mais ou menos, não sei se foi na época da pandemia, que todo mundo estava fazendo vídeo. Um pastor, ele foi gravar um vídeo, acho que ele pediu a esposa para organizar, o trem não deu certo, ele levantou lá de onde estava, foi lá e deu uns tapas e uns empurrão nela. Eu não sabia que estava sendo gravado. Né? E esse vídeo viralizou por aí. Ele não era um cristão, ele não era um homem que vivia o evangelho, ele era um religioso. Ou seja, ele mostra só uma casca. E Deus, irmãos, ele não está preocupado realmente se eu estou de terno ou se eu estou só de camisa. Deus não está preocupado se eu estou de sapato, se eu estou de chinelo. Para Deus é o meu interior, é o meu coração. É a forma como eu trato a minha família, é a forma como eu trato meus irmãos, é a forma como eu conduzo o corpo de Cristo. Só que às vezes nós não entendemos isso, às vezes nós queremos ser religioso. A religião, ela nos leva a entender que nós temos que fazer alguma coisa para agradar a Deus, né? Mas no evangelho é diferente. Eu pergunto assim, como que eu devo viver para me agradar a Deus? Eu não posso chegar aqui e falar, ô pastor, o que eu tenho que fazer para me agradar a Deus? Não, irmãos. É como eu tenho que viver. Não é o fazer, é viver, é você se dispor, colocar sua vida na presença de Deus, é você mudar a sua forma de fazer as coisas. Na religião, às vezes, você quer fazer, você quer pagar, você quer praticar um rito. Tem pessoas que saem daqui de Pires do Rio, pessoas que eu conheço, que saem ali de Goiânia e vai lá em Trindade a pé. Outras pessoas colocam uma cruz nas costas, eu vou não sei para onde. Aí chegou lá, termina o voto, ele vai para o boteco, senta e toma uma. Que mudança que essa cruz trouxe. Que mudança que esse trajeto daqui até lá trouxe. Se pelo menos ele fizesse esse trajeto refletindo na vida dele, refletindo se as ações dele estão de acordo com a palavra de Deus. E nós não. Nós temos que aprender a diferenciar religião de evangelho. O evangelho, né, eu tenho que pensar que tipo de pessoa eu sou a partir de hoje que eu me batizei. Eu tenho que pensar que tipo de pessoa que eu sou diante de Deus, porque nós temos uma preocupação muito grande, irmãos. Tem situações das nossas vidas em que nós nos pegamos às vezes sozinhos, né? Tá na rua sozinho aí, acontece uma situação, a gente faz assim, ó, para ver se o pastor ou uma irmã ou o irmão tá ali olhando. Preocupa com o pastor, com o irmão, com a irmã, não, irmão. Preocupa com as suas ações diante de Deus. É Ele que está te vendo. É para Ele que você vai prestar conta, irmãos. Não é para o pastor, às vezes nós nos escondemos do pastor ou da pastora ou do irmão, que o irmãozinho está me vendo. Não, irmãos, Deus que vê as ações que eu tenho dentro da minha casa, onde ninguém me vê.
Deus é que me vê quando eu estou trabalhando lá no meu serviço sozinho. Deus é que me vê quando eu estou fazendo um negócio ali, se eu estou sendo honesto naquele negócio ou se eu estou levando vantagem. É Deus, irmãos, não é o pastor. Por isso que nós temos que passar por essa transformação, por isso que nós temos que entender o que é a cruz de Cristo sobre nossas vidas. Só que nós temos essa dificuldade, né, de entender. Nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, em servir a Deus, em ser obediente à palavra dele. Nós ficamos arrumando subterfúgios, situações para nos justificar. Só que nós estamos justificando para o homem, irmãos. Para Deus não tem como justificar. Para Deus nós justificamos não com palavras, mas com ações. Eu falo aqui que às vezes, né, um irmão fala um tempo, pastor, eu falo, irmão, eu só vejo as suas atitudes. Não, pastor, mas eu mudei. Irmão, eu estou vendo a sua atitude. A sua atitude não está mostrando. Agora, se você acha que você mudou, quem conhece o coração é Deus. Deus conhece seu coração. Ele sabe se você realmente mudou. Se você realmente, aquilo que você prometeu, você está fazendo. É Deus. Porque às vezes ele promete. Não, de hoje em diante eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer assim, eu vou orar 2 vezes pelo menos ao dia, de hoje em diante eu não grito mais em casa, de hoje em diante, de hoje em diante, de hoje em diante. Só da boca para fora. E o coração, irmão? E Deus? Aí quando você começa ali a passar por uma situação que você dobra o joelho, começa a falar com Deus, começa a chorar, Deus simplesmente vira as costas para você, irmãos. Deus não ouve a oração de quem não tem comunhão. Tenta entender isso. Tenta entender, irmãos. As nossas orações não chegam até Deus quando nós não estamos em comunhão, quando eu estou só mentindo, quando eu estou só falando com a verdade, irmão. Porque nós temos um negócio de que isso pode, isso não pode, isso não pode. Não, Deus não está preocupado com essas regras do que pode ou não pode, não. Não, Deus não está preocupado dessa forma, não. Porque Ele te conhece. Não adianta eu chegar aqui na igreja e escrever um quadro, irmão, isso aqui você não pode fazer, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não é assim que funciona a palavra de Deus. Não é assim que nós entendemos a palavra de Deus. Porque é interessante que às vezes as pessoas ficam assim, o crente pode fumar, o crente pode beber, porque Jesus bebeu vinho, que os que tem que falar, irmão, bebe 2 litros de vinho e faz os milagres que Jesus fez. Você quer se comparar a Cristo? Às vezes nós ficamos lendo a palavra de Deus ali, caçando situação para errar, para pecar. Então vai, toma ali 2 taças de vinho e começa a ressuscitar morto para me ver. Porque se Jesus fez, você quer fazer igual. É a realidade. Nós ficamos ali, irmão, então eu pode, irmão, você pode mentir, você pode fumar, você pode beber, você pode prostituir, você pode fazer o que você quiser. Sabe por quê? Porque você ainda não é servo. Porque o dia que você for servo, você vai ser fiel. Fiel a Deus. Você vai ser fiel a Deus. Eu sou fiel a Deus. E por eu ser fiel a Deus, a minha esposa não precisa me pagiar. Porque a minha fidelidade não está colocada nela, irmão, está colocada em Deus. Eu trato ela bem por amor a Deus, eu respeito ela por amor a Deus. A minha fidelidade primária é a Deus. Por eu amar a Deus, é que eu sou esse amigo de todos vocês. É por eu amar a Deus. Então não é o que eu posso e o que eu não posso fazer. É a minha fidelidade a Deus que me faz, entender? Eu ser transformado, eu ser mudado. Eu compreender, eu entender o que eu posso fazer. Porque quando eu me transformo, irmão, num servo, quando eu entendo que eu tenho que ser servo, que eu tenho que ser fiel, eu sou diferente em qualquer lugar que você me pôr. Qualquer lugar que eu for, eu sou um cristão, eu sou um homem diferente. Eu me propus a ser assim, eu me propus a viver assim.
Só que às vezes nós não entendemos o significado de reconciliação, né? De reconciliação. Quando eu me reconcilio com Deus, eu não preciso mentir para minha esposa. Porque eu tenho uma vida transparente. Porque eu não tenho que esconder nada dela. Por quê? Porque se eu tivesse que esconder alguma coisa, era de Deus. Eu consigo? Eu não consigo esconder de Deus, irmãos. Só que às vezes nós não entendemos. Nós achamos que... Não, mas... Não, irmão. Reconciliação. Reconcilie-se com Deus. E você vai reconciliar com todos da sua família. Você vai entender o significado do perdão. O significado da unidade. De você ser um com Ele. Porque quando nós vivemos, irmãos, sem essa reconciliação, sem entender realmente a transformação, sem nos permitir, porque a transformação, eu vou ser honesto com os irmãos, para ser transformado dói, irmãos, dói. Eu ainda tenho muito que ser transformado, mas eu já chorei muito. Já passei por muita situação. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não precisava disso, Pai. Mas o Senhor precisava me moldar. Não é questão de eu precisar ou não. Era um molde, o qual Deus tinha que me colocar ali para me transformar. Porque tem coisas hoje, irmãos, que eu ouço dos irmãos. Tem coisa que eu faço para os irmãos que há uns anos atrás, nem marrado. Nem marrado. Tem coisa que eu ouço que antigamente, misericórdia, eu quebrava a perna da ovelha mesmo. Hoje não. Hoje eu aconselho. Hoje eu converso. Hoje, principalmente, eu tento ser exemplo de todas as formas, principalmente para os varões. Mas por quê? Porque eu me permiti ser fiel, eu me permiti passar por uma transformação. E essa transformação, irmãos, ela não pode ser hipócrita, não, irmão. Você não pode transformar a sua roupa, não. Não adianta eu vestir um terno e não prestar. Não adianta. Não adianta eu falar que sou crente e não pagar minhas contas na rua. Não adianta eu falar que sou crente e chegar em casa e gritar com a minha esposa, gritar com o meu filho e fazer aquela... Não adianta, irmãos. Deus está vendo. É Deus quem vê. Eu tenho que ser exemplo. Nós cristãos, nós temos que ser exemplos para a nossa casa e para o mundo. Para não envergonhar o nome de Cristo. Porque às vezes nós envergonhamos o nome de Cristo com as nossas ações, com a nossa atitude. Quando um de nós erramos, eles não falam assim, olha lá, ó, o Del Carreiro fez um trem errado, né? Olha lá o pastorzinho lá, ó, olha lá, ó, fazendo coisa errada. Quando fala o pastorzinho, está falando um representante de Deus. Olha lá o crentinho lá, ó. Por quê? Por falta de reconciliação, por falta de entender o significado da cruz. Às vezes eu falo, né, a gente vem para a igreja. Eu tive um tempo fora da igreja, mas eu me batizei com 15 anos de idade. Permaneci bastante tempo na igreja, saí, voltei para a igreja, aí fiquei de novo uns dias fora. E durante os 2 primeiros períodos que eu estive na igreja, eu não conheci a palavra de Deus. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha um discernimento da palavra de Deus. Eu me alimentava só do que eu ouvia, eu não lia, eu não buscava, eu não estudava, eu não meditava. E eu fiz muitas coisas erradas por só ouvir. E aí, hoje, né, eu leio um pouco mais, eu fico pensando, né, quando fala assim, que a religião, quando eu falo assim, não, eu sou crente. Pessoa chega em torno assim, né, eu sou crente, né, para falar com a boca cheia, mas não tem testemunho. Porque quando eu tenho que frisar demais uma situação na minha vida, né, não, eu sei, eu dou conta, não dá nada. Quem dá, pega e faz, pega e resolve, não fica falando o tempo todo.
Então, quando meditando, eu falo assim, o ser humano péssimo, mas ele está vivendo numa religião. Aí a gente vai ler a história. É história, irmão, é fato verídico, eu não estou aqui para denigrir ninguém. A igreja do século aí, talvez terceiro, quarto para frente, era uma só igreja, e ela matou muitos cristãos. Ela matou muitas pessoas que às vezes não eram cristãos, que tinham suas outras religiões. A igreja matou. Foi chamado de Inquisição. Mas por que que isso aconteceu? Porque eles eram religiosos péssimos. Ou anda comigo, ou então vai morrer. Ou aceita o meu Deus, ou vai morrer. Mas a palavra de Deus fala isso para nós? O que que Jesus fala para mim que eu tenho que fazer pelo meu inimigo? Ah, mas Jesus mandou orar pelo meu inimigo, sim. Eu não, entenda, nós não podemos ser inimigo, mas pode ter alguém que não gosta de mim. Mas eu não posso falar que eu não gosto dele. Então, se não é eu que sou inimigo dele, é ele por uma situação não gosta de mim. Espero que essa situação seja porque eu sou cristão. Que essa situação não seja porque eu fiz uma graça com a filha dele, com a esposa dele, porque eu deixei de pagar uma conta para ele, porque eu fiz um negócio com ele e não concluí. Tomara que essa situação seja por isso. Porque eu sou cristão, porque se for outra coisa eu estou errado. Então a Bíblia manda eu orar pelos meus inimigos. A Bíblia manda eu orar pelas pessoas que dizem não gostar de mim. E aí, quando a religião mata pessoas porque não aceita a sua religião, está sendo o quê? Um religioso péssimo. Então, por isso, nós não podemos ser religiosos. Nós temos que servir a Deus, servir ao Evangelho de Cristo. Nós temos que andar na palavra do Senhor. Nós temos que entender a reconciliação com Deus. Reconciliação, irmão, se você tiver alguma situação, se você tem alguma coisa que está te afastando, não, eu não estou indo na casa lá da minha mãe, porque o cara que casou com a minha irmã lá, mora lá, eu não gosto dele, está errado, irmão. Ah, lá no meu trabalho, está errado, irmão. Reconciliação, você tem que reconciliar com todos. Reconciliação vem seguida de perdão. A palavra de Deus fala para nós, né, em Mateus 6, se eu não me engano é versículo 7, pessoal, que você está ali orando, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, né? Como nós perdoamos como nós perdoamos. Aí eu não perdoo e quero perdão? O símbolo da cruz é o símbolo do perdão. Eu perdoo na horizontal, para que o perdão desça sobre mim na vertical, de cima para baixo. Se eu não perdoar o meu semelhante, eu não vou ser perdoado por Deus. Se eu tenho mágoa, se eu guardo rancor, fulano um dia, não, foi um dia, esquece, tire isso do seu coração. Foi um dia, irmão. Cristo já morreu por esse dia, por essa situação. Porque nós temos um negócio de lembrar de tudo que as pessoas fez contra nós. Mas imagina se Jesus, Deus, manda um anjo colocar a sua lista dos seus erros assim, e falar aqui, ó. Aí você não quer perdoar. Você não quer liberar o perdão, você não quer limpar seu coração, você não quer ter reconciliação. Porque o Senhor, aqui fala que Ele nos colocou como embaixador da reconciliação. Embaixador é alguém que é enviado para fazer reconciliação. Eu tenho que ir reconciliar, eu tenho que ir falar, eu tenho que perdoar, irmão. É a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não. Não é o pastor que está criando algo aqui para vocês, não. É a palavra de Deus aqui, ó. Veja o que diz. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós temos que falar com as pessoas do amor de Cristo, sendo embaixador. Não, para aquele ali eu não vou falar não, porque eu não gosto dele. Como assim, irmão? Deixa Deus te usar.
Deixa Deus trabalhar em outra pessoa através da sua vida. Seja um instrumento de Deus. Permita-se ser usado por Deus. Nós temos carregado sobre nós pesos que não são nossos. Que eu costumo falar que quando nós não perdoamos uma pessoa, principalmente aquela que a gente acha que nos fez muito mal, né? A gente fica olhando de longe assim para ver se tá dando alguma coisa errada na vida dele lá. O que aconteceu lá? Parece que ele caiu. Ele perdeu o negócio, perdeu o dinheiro. A gente fica de cá desse tipinho, olhando para a pessoa lá e desejando mal. Sabe o que significa, irmão? Você tomando um copo de veneno, querendo que o outro morra. É você que está sofrendo, você está deixando de viver na presença de Deus, ser reconciliado com Deus, esperando que aconteça algo com outra pessoa. Perdoa seu irmão. A palavra de Deus tem uma passagem que está em Gálatas 2:20. O início do versículo diz assim, Paulo dizendo ali: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vivesse em mim, eu perdoaria, eu me reconciliaria com meu irmão, porque Cristo reconciliou. Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmãos. Reconciliação é ato de perdão. Reconciliação é ato de conserto. É nós nos consertarmos diante de Deus. É nós nos permitirmos sermos transformados pela palavra. Se eu creio que não tem, eu creio que nós cristãos nós não temos, nenhum desafeto, nenhuma pessoa a qual eu posso dizer, não, eu não gosto de fulano. Mas se você tem alguém que você tem um rancorzinho, um negocinho aí guardado no seu coração, traz essa pessoa na sua mente. Lembra dessa pessoa agora. E curva a sua cabeça e começa a falar só no seu pensamento que você libera o perdão, que você quer a reconciliação com essa pessoa e com Deus. Eu vou estar orando pela igreja. Eu quero que você curve a sua cabeça e traga na sua mente qualquer situação, irmão. Se for situação familiar, se for no trabalho. Mas fulano me deu um prejuízo. Reconcilie, irmão. Porque talvez você não vai receber, não vai ser ressarcido o prejuízo, mas se você reconciliar, você vai para o céu. Traga na sua mente, no seu coração, enquanto eu vou estar orando para a igreja, perdoa, libera o perdão, limpa seu coração, tira isso da sua vida. E se for algo mais grave, a primeira oportunidade que você tiver ao sair da igreja, reconcilia com essa pessoa, para que sua vida possa prosseguir, para que Deus possa colocar a mão sobre você e te direcionar por onde quer que você for. Comece a falar com Deus no seu pensamento. Traga essa reflexão sobre a sua vida agora, do perdão e da reconciliação. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai. Eu quero apresentar agora os teus filhos, Pai, a tua igreja. Eu quero colocar diante de ti as nossas vidas, Pai. Pedindo a Ti, meu Deus Todo-Poderoso, que a Tua poderosa mão esteja sobre nós, Pai, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Pai, que o Senhor possa estar neste momento fazendo um mover em nossas vidas, Pai, no nosso íntimo, Pai, na nossa mente, Pai. Pai, que o Senhor possa estar tirando, Senhor, de nós toda dureza de coração, Pai.
Tira de nós o empecilho, Pai, aquilo que tem nos atrapalhado de perdoar o nosso semelhante, de perdoar o nosso próximo, Pai, de termos a reconciliação, Pai. Senhor, vai limpando, vai tirando, Pai, vai cancelando todo o mal, Pai, toda influência negativa, Pai, vai tirando de nós, Pai, porque isso não pertence ao Senhor. Pai, toda influência negativa que tiver sobre a vida dos teus filhos, Pai, seja agora cancelado, seja agora repreendido, seja agora revogado pelo teu santo nome, Pai. Limpa os corações, Pai, limpa a mente, Pai, que haja em nós a transformação, Pai, que haja em nós a regeneração, Pai, que haja em nós o nascer de novo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, cada vez mais nos aproximar do Senhor através dessa reconciliação, através do perdão, Papai. Perdoa-nos, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa o nosso coração às vezes endurecido, Pai. Perdoa os nossos olhos que olham onde não é para olhar, os nossos ouvidos que ouvem aquilo que não é para ouvir. Perdoa a nossa mão que nós colocamos aonde não é para colocar, pegamos aquilo que não é do agrado do Senhor. Perdoa, Senhor, se os nossos pés estão nos levando aonde o Senhor quer que nós não vamos, Pai, e nós estamos indo, Pai. Nos perdoa e nos direciona e nos ensina a caminhar de acordo com a vontade do Senhor, Papai. Senhor, vai trabalhando em nossas vidas, Pai, vai limpando, Senhor, limpa os nossos corações, Pai, limpa a nossa mente, Pai, nos faz o nascer de novo, Pai, nos faz ser revigorado, Pai, na presença do Senhor. Pai, que nós possamos ser alcançados, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos reconciliar com o Senhor, que nós possamos ser perdoados dos nossos erros, perdoados das nossas falhas, perdoados de tudo aquilo que nós fizemos, Pai, que não agrada ao Senhor. Vai limpando os nossos corações, vai limpando as nossas mentes, Pai, vai tirando de nós, Senhor, todo o empecilho, Pai. Pai, limpa nossas casas, Pai, limpa os nossos lares, Pai, tira, Senhor, tira, Pai, todo o empecilho, Pai, tira, Pai, toda a desavença do meio das famílias, Pai, tira, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai limpando, Pai, vai nos reconciliando, Senhor, vai nos reconciliando com o nosso próximo, vai colocando em nós, Pai, o desejo de pedir perdão, o desejo de ser perdoado. Coloca em nós, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai trabalhando em nossas vidas, Pai. Continua a fazer a obra que o Senhor iniciou em cada um de nós, Papai. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai quebrando as durezas do coração, Pai. Quebra, Senhor, a dureza do nosso coração, Papai. Oh, Papai, que nós possamos, Senhor, sentir em nós o desejo, Pai, de perdoar, de buscar o perdão, Papai. Oh, Senhor, que coloca em nossa mente, Pai, que é melhor perdoar, do que ser perdoado. Coloca em nossa mente, Senhor, coloca em nossa mente, Pai, que nós carecemos, Pai, do perdão do Senhor. Nós carecemos de reconciliação, Papai. Oh, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Amém, Jesus. Irmãos, pega na mão dos seus familiares. Se não tiver alguém da sua família, pega na mão da irmã que estiver sozinha, ou do irmão que estiver aí. Homem, pega na mão do homem, mulher na mão da mulher. Una as famílias em nome de Jesus. Nós vamos orar por família. Nós vamos orar agora pelas famílias, pelos lares. Família é projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Famílias unidas, família se respeitando, família caminhando junto.
Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Papai querido, Santo de Israel, Pai, nós queremos apresentar o Senhor agora, Pai, as famílias, Pai. As famílias aqui representadas, Pai. Os lares aqui representados, Papai. Nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, cada lar aqui, Pai, cada família presente. Pedindo a Ti, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor esteja entrando em cada casa, Pai, em cada lar, Senhor, em cada relacionamento, Pai, relacionamento de casal, relacionamento de pais com filho, Pai, de pais, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, vai restaurando, Pai, vai restaurando os lares, Senhor, vai restaurando os casamentos, Pai, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que todo mal, Pai, toda influência negativa, Pai, toda desavença nos lares, estão sendo agora, Pai, cancelados, estão sendo agora repreendidos, estão sendo agora revogados pelo Teu santo nome, Pai, pelo Teu santo nome, Senhor. Todo levante, Pai, toda fúria do inimigo, Pai, tudo que o inimigo tem tentado, Pai, tudo que o inimigo tem se levantado contra os lares, contra as famílias, Pai, que o Senhor esteja agora cancelando, revogando. Traz perdão, Pai, traz direção, Pai, traz reconciliação sobre os lares, sobre as famílias, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, guarda, Pai, cada família, Pai, guarda o leito sem mácula, Pai. Pai, que haja respeito, Senhor, que haja dedicação, que haja amor, que haja compreensão nos lares, Papai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Papai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E cada família aqui representada seja guardada, seja protegida, seja guiada, seja direcionada pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para ouvir a Tua santa e inerrante palavra, Pai. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações. Agora nós queremos te pedir, Papai querido, que o Senhor, Pai, nos conceda a graça e a misericórdia de nós aplicarmos a nossas vidas aquilo que nós ouvimos, Pai. Pai, que haja em nossas vidas realmente transformação, que haja mudança, Pai. Que o Espírito Santo que move dentro de nós, Pai, vai nos renovando, Pai. Vai nos fazendo nascer de novo, vai nos fazendo compreender e aplicar a nossa vida a palavra do Senhor. Papai querido, eu quero te pedir que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada lar aqui representado, cada família que é representada seja alcançada pelo Senhor, Papai. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que da mesma forma que o Senhor nos levou em segurança até os nossos lares, nos traga em segurança, Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares, da mesma forma que o Senhor nos trouxe até aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento e uma semana, Papai, abençoada, guardada debaixo da Tua potente mão, Pai. Pai, que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos creem, digam amém.